Na maior parte, F1 é um esporte chato. Carros dando voltas e voltas em um círculo, e então de vez em quando algo emocionante acontece. Bem, Drive to Survive pega todos esses momentos e os condensa em um espetacular pedaço de televisão. Assisti todos os 10 episódios da 7ª temporada a uma 1,5 vezes para poder trazer este vídeo para você rapidamente. Sou um fotógrafo de F1, vou a todas as corridas e vejo tudo na pista. Apesar disso, aprendi muito com esta série. Falarei sobre o que aprendi mais adiante. Quero compartilhar com você algumas coisas que me chamaram a atenção ao assistir. Para mim, o melhor episódio foi o Carlos Sainz assinando com a Williams. Em particular, eu adoro o fato de que fomos levados ao momento real em que ele estava prestes a assinar o contrato 2 vezes. Devo admitir que não percebi que a Alpine era uma concorrente tão forte. Na verdade, se eu voltar para a corrida no Spa, eu estava com Jack Doohan no meio do paddock e estávamos conversando sobre o futuro dele. Então, eu notei Carlos Honoro, que é o gerente de Carlos Sainz, saiu da suíte de hospitalidade, a suíte de hospitalidade da Alpine, parou por um momento com Jack, conversou e depois saiu. Agora, após assistir Drive to Survive, compreendo a importância crucial daquele momento. Acho que foi ali que Carlos Honoro deu a Jack uma dica de que provavelmente Jack conseguiria aquela vaga, porque Carlos estava indo para a Williams. Observar tudo isso foi uma visão maravilhosa das maquinações que acontecem nos bastidores. Eu achei inteligente da parte do produtor organizar a assinatura do contrato, poderia ter sido a Williams, poderia ter sido a Alpine, e ambas estavam prontas para ele assinar. Foi uma edição linda que realmente construiu aquele momento. E mesmo para quem não é fã de F1 assistir a isso, teria sido absolutamente emocionante. Mas é claro, todos nós sabíamos, aqueles de nós próximos ao esporte de qualquer maneira, sabíamos que ele tinha ido para a Williams. Mas Drive to Survive é muito mais uma ferramenta promocional para o esporte atrair novas pessoas. E quando os novos espectadores veem como James Vowles apresenta Carlos à equipe, acho que eles sentirão um arrepio no corpo. Eu gostei. Fred Vasseur fala bastante no estúdio porque Drive to Survive monta estúdios em diferentes cidades de corrida, onde os entrevistados específicos devem comparecer para serem entrevistados. Agora, Fred só fala em francês, e quando Mattia Bonotto estava no comando da Ferrari, ele só falava em italiano, e eu não sei por que isso acontece. Todo mundo mais fala bem, não todos, acho que Flávio em algumas ocasiões fala espanhol, mas parece que os caras da Ferrari têm essa característica de falar apenas na sua língua materna. Outra coisa que me impressionou foi como os pilotos e diretores de equipe se abriram para esta série. E se você olhar para o primeiro episódio, onde o drama de Christian Horner no Bahrein no ano passado é tratado, e isso é uma enorme pressão para colocar em alguém, novamente, porque ele já passou por todo aquele drama no ano passado, e agora de repente ele tem que revisitar isso, e eu posso te dizer que todas as equipes recebem a série Drive to Survive alguns dias antes da publicação. Então eles têm tempo para dar uma olhada. Eles têm tempo para descobrir como lidarão com qualquer mídia que surja como resultado desta série. Eles não podem solicitar nenhuma alteração nesse ponto do tempo. Isso tinha que ser tudo feito bem antes. E como mencionei em um vídeo recente no YouTube sobre Drive to Survive, enquanto eles podem perguntar, não precisam acatar esses pedidos. Se você assistir aos 10 episódios como fiz, provavelmente concordará que de todos os pilotos que falam, Lando Norris é o mais aberto e honesto sobre seus pensamentos. Eu gostei especialmente de ouvi-lo falar sobre aquele incidente na Hungria, onde ele teve que devolver a liderança da corrida para Oscar Piastri. Na época, isso foi uma grande história, e agora, 7 meses depois, estamos aprendendo muito mais sobre o que aconteceu naquela tarde específica. Outras coisas que me chamaram a atenção foram este relógio marcando 3 horas. O início de uma corrida não está realmente correto. Se a largada oficial for às 3 horas, esse é o horário de início da volta de formação. A corrida real só começa às 300. 300. 4, porque eles fazem uma volta de formação lenta, mas isso não impacta tanto quando se assiste na TV. Então, a equipe do Drive to Survive tem essa licença para ir e brincar com as coisas. Eu não peguei muitas cenas fora de contexto.
Eu sei que, em anos passados, você disse: espere um segundo, eles estão falando sobre um incidente que acontece em Spa e eles usaram imagens da Grã-Bretanha, de Silverstone. Se você percebeu algo assim, anote nos comentários abaixo. Agora, pulando para o episódio de Singapura, onde todos, não todos, são apenas 5 dos pilotos que têm telefones celulares e fornecem conteúdo para isso, achei que foi uma ótima ideia. Sim, você obtém uma qualidade de áudio mais pobre, qualidade de vídeo mais pobre, mas você obtém muitas coisas que nunca conseguiria com uma equipe de produção, sobre o assunto da qualidade da produção. Isso é de primeira classe e isso aumenta o apelo do esporte por parecer tão espetacular. Agora, você notará que Croft e Martin Brundle aparecem com trechos de áudio de vez em quando, muitos deles são feitos longe da pista. Em uma cabine de voz, porque os produtores precisam de certos trechos de voz dos comentaristas para unir certas histórias e muitas vezes não conseguem encontrar isso na transmissão ao vivo. Quando você olha para este show, você pensa: meu Deus, Drive to Survive deve ter tantas câmeras na pista. Bem, eles têm 2 ou 3 equipes de câmera perambulando pelo paddock. Em 4, do contrário, eles têm acesso a toda a visão da F1. E há milhares e milhares de horas envolvidas em peneirar essa visão para obter o que eles precisam para apresentar essa história, e eu acho que eles fazem um trabalho impressionante de contar uma história. Coisas que me surpreenderam. Nada sobre Franco Colapinto. Pensei que ele seria uma grande história este ano, entrando na Williams, substituindo Logan Sargent. Mas eu não ouvi seu nome mencionado uma vez sequer, exceto em alguma visão de um incidente na pista. Eu acho que eles perderam uma ótima oportunidade, mas por outro lado, são apenas 10 episódios, cada um com apenas 40 minutos, e muita coisa acontece durante o ano. Também fiquei desapontado por não termos visto nenhum dos últimos momentos de Daniel Ricciardo. Eu pensei que foi um momento realmente crucial no esporte este ano e uma história que talvez teria ido bem. Mas eles não pensaram assim e o assunto não foi tratado. Pelo menos um piloto me disse que a equipe de Drive to Survive passou pelo menos 1 dia e meio com ele filmando conteúdo que nunca realmente chegou ao corte final. Outro piloto me contou isso anos atrás. Então, isso é uma desvantagem para os pilotos onde eles vão e investem muito tempo com essas equipes e não recebem nenhuma recompensa por isso ainda. Sobre o assunto de Lando Norris, nós conseguimos ver este clipe 2 vezes. Eu acho que meu botão se foi. Encolheu de 6 para 3. Obviamente os produtores gostaram. Agora, algumas outras coisas aleatórias que me surpreenderam assistindo a isso. Os dentes de Flávio Briatore, eles são tão brancos para um homem da idade dele. Ele ou fez algum trabalho nisso ou cuidou excepcionalmente bem deles. Descobrimos que Lando Norris detesta caminhar até o paddock todas as manhãs. Essa é a pior parte para ele. George comentou que após a corrida em Singapura, confessou abertamente que seu corpo chegou a 40 graus ao final da sessão. Foi uma revelação. Ele parecia estar em péssimas condições após aquela corrida e me lembrou do drama no Qatar no ano passado, não foi? No ano anterior, pilotos como Lance Stroll saíram do carro parecendo comuns e Logan Sargent abandonou a corrida devido ao calor excessivo. Gostei do comentário de Charles: somos os Cardigans da Fórmula 1, sua popularidade é fenomenal. Vários pilotos não usam cintos ao dirigir no banco de trás. E o que dizer dos abraços no esporte? Bastante fenomenal. Quando você vê todos esses clipes um após o outro, eu não tinha percebido o quanto Max usa a frase simplesmente adorável. Agora eu sei, graças ao Drive to Survive. Me vi 6 vezes, 3 no primeiro episódio, arrasei ali. Vislumbres muito breves e depois mais alguns ao longo do resto do show. Mas se você é um fã fervoroso de filme, não sei o quanto aproveitaria assistir, especialmente se já viu todas as corridas. E assistiu horas e horas na televisão. Como eu disse anteriormente, para mim essa é muito uma peça que vai envolver novas pessoas no esporte. A 6ª série Drive to Survive realmente viu uma queda na audiência de cerca de 5%. Estou ansioso para ver se eles recuperam essa audiência e mais alguns para a série 7. Sem dúvida, as equipes têm acesso sensacional e a Fórmula 1 apenas ri a caminho do banco, porque isso efetivamente é um anúncio de 7 horas para um esporte mundial. Pegue isso e adicione o filme The Fun que estreia em junho e você tem uma receita incrível para adicionar milhões de novos fãs à Fun. Adoraria que você visse mais dos meus vídeos. Por favor, se não estiver inscrito, inscreva-se agora. Para essas pessoas aqui e essas pessoas aqui, obrigado por já terem se inscrito.
E para um monte de conteúdo extra nas redes sociais e mercadorias, estes são os sites importantes para olhar. Obrigado por assistir e mantenha-se apaixonado.